Galera, vamos para a questão número 6. Primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte: cuidado para não confundir, regiões oficiais do Brasil, do IBGE, chamadas de macro-regiões, com complexos regionais. Macro-regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. São as oficiais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem a outra região que divide o Brasil em 3. Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Beleza? Essa é dos complexos regionais. O que ele está falando aí na questão? Regiões oficiais do IBGE. Tranquilo? Ele está dizendo aí no início: a atual região Nordeste configurou-se apenas no pós-guerra. A divisão regional de 46 ainda excluiu os estados de Bahia e Sergipe. Bahia e Sergipe pertenciam à região Leste. Hoje estão no Nordeste. A divisão era diferente. Não havia Sudeste. Não havia região Sudeste. Havia região Leste. É isso. E assim, região Leste tinha, como ele falou aí, Bahia, Sergipe, Rio, Minas, Espírito Santo e São Paulo estava no Sul. São Paulo pertencia à região Sul. Era uma outra época, outros critérios, eles não estavam considerando como critério economia. Se a gente pensar em economia, indústria, população, São Paulo se parece muito mais com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais. Como acontece hoje, não ficam na mesma região? São Paulo, Rio, Minas? Naquela época, eles estavam considerando critérios físicos, clima, vegetação. Então, São Paulo está mais próximo do sul do país, parte de São Paulo está abaixo do trópico, então eles colocavam, o IBGE colocava São Paulo como região sul. Hoje a gente considera economia. Considerando economia, tem que ter uma região sudeste. Então pegaram São Paulo, que estava no sul, colocaram no sudeste, e Bahia e Sergipe colocaram na região nordeste, que tem essa configuração aqui. Tranquilo? E aí ele vai falar aí das sub-regiões nordestinas. Vamos fazer uma análise rápida dessas sub-regiões, falando exatamente o que você tem que saber. Para não ficar inventando coisas, estudando aquilo que não cai, direto ao ponto. O que você precisa saber. Você tem pouco tempo, precisa das informações corretas para acertar a questão. 4 regiões. Número 1 é aquela região que foi ocupada inicialmente, quando os portugueses chegaram, que é a zona da mata, porque ali tem a vegetação da Mata Atlântica. Então, a zona da mata, que tem Salvador, que tem Recife, que tem grandes cidades, que tem indústria, que tem turismo, mas que lá no início cresceu a partir da atividade da cana-de-açúcar, da produção canavieira, produção açucareira. Então, número 1, zona da mata, zona da mata. Tudo bem? Aí tem que lembrar do nome. Tem que lembrar. Aqui no sul, cacau, perto de Pernambuco, a cana-de-açúcar, região de Salvador, desenvolvimento das indústrias, turismo, hoje a gente tem em toda essa região. Agora eu queria lembrar de uma coisa muito importante. A produção canavieira aconteceu em grandes propriedades. Latifúndio. A produção canavieira era voltada para o mercado externo. Estou falando de uma única cultura, monocultura. Monocultura, exportação, latifúndio, mel. O nome desse sistema é plantation. O nome desse sistema agrícola é plantation. Monocultura, exportação, latifúndio. Você lembra também que teve muito trabalho escravo nessa época. Inclusive dá para você fazer uma associação do mel, que é doce, com a cana-de-açúcar. Tranquilo? Zona da mata. Só que a produção na zona da mata, século 17, 18, não era com máquina, adubo químico, pesticida, transgênico. Então a produtividade não era alta. Eles não produziam muita cana por hectare. E eles precisavam produzir mais para exportar. Valia a pena produzir mais. Mas se eu não tenho tecnologia moderna para produzir mais, a única forma de conseguir fazer isso é aumentando a área. Aumentar a área de produção. E a cana-de-açúcar ia crescendo na direção da região 2, que é o agreste.
a cana-de-açúcar ia se expandindo na direção do agreste e com isso foi empurrando a produção de alimentos para o interior.